Boa noite, doutores, doutoras, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje, então, nós estaremos vendo aqui a nossa parte final, referente aí ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Inicialmente, nós vamos falar sobre o direito à educação, o direito à cultura, o direito ao esporte e ao lazer. Então, nós temos aí esses tópicos iniciais a serem abordados, quando, então, nós estaremos aqui observando essas questões extremamente importantes relacionadas aí à criança e ao adolescente. Inicialmente, cabe dizer que o artigo 205 da Constituição Federal garante aí, né, o direito à educação e determina que esse é um direito de todos e é um dever do Estado e da família. Então, percebam aí a inclusão da família como detentora de uma obrigação extremamente importante. Então, a família é obrigada, né, e tem, logicamente, também aí o dever de inserir seus filhos ou seus representados num processo de educação. Né? Nós temos ainda o artigo 55 do ECA, que diz que os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Além disso, nós temos aqui o fato, né, nós temos que ter uma atenção especial sobre essa questão da obrigatoriedade. O ensino, tanto ele é obrigatório, quanto é gratuito. Né? Então, esse é um fato também extremamente importante. E aí, cabe ainda dizer que a autoridade competente pode ser responsabilizada pelo não oferecimento do ensino obrigatório na sua oferta ou na sua oferta irregular. Assim como também os pais são ou responsáveis, né? Eles são responsabilizados também quando não matriculam seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Até porque nós temos aí já também a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, que julgou inconstitucional a possibilidade do ensino domiciliar. Mas lembrando que nós temos aí, agora recentemente, uma nova posição, uma nova busca, né, uma nova tentativa do governo federal também na aprovação aí do ensino, da possibilidade do ensino domiciliar. Então ainda não é um tema pacificado e nós poderemos ter algumas alterações nos próximos anos aí. Segundo ainda o ECA, né, nós temos o direito ao estudo tem qual finalidade? Então, normalmente, dar o direito ao estudo a alguém, ela está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento da pessoa, à preparação desse indivíduo para exercer a sua cidadania, bem como para a qualificação profissional, para a qualificação do trabalho, conforme aí determina o artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E ainda, o artigo 53A, né, vem dizer que é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Né? É um programa chamado de PROERD. Quais os deveres do Estado em relação ao direito ao estudo? Bom, nós já falamos que o Estado tem a obrigação de fornecer o estudo público e gratuito a todos, né? Mas a obrigação do Estado como um todo seria o fornecimento aqui do ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que ele não tiverem acesso na idade própria. Então, aquele ensino também tardio, né? É uma obrigação do Estado. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. Aqui nós falamos do ensino fundamental, aqui do ensino médio. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. E aqui surgem questões que devem ser analisadas, como, por exemplo, a qualificação profissional para que esses alunos com necessidades especiais possam estar ali, né, no ensino regular. Atendimento em creche para escola a crianças de 0 a 5 anos de idade. Acesso aos níveis mais elevados de ensino de pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta do ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação,
e assistência à saúde. Então, percebo que quanto às obrigações, os deveres do Estado, ele é um dever completo que abrange ali tudo aquilo que está diretamente ligado ao direito da criança e do adolescente. Nos termos do artigo 58 do ECA, esse processo educacional deve respeitar as condições sociais e culturais regionais, no contexto em que esteja inserida a criança ou adolescente. Isso é importante dizer, até porque num país como o nosso, né, de dimensões continentais, onde nós temos uma miscelânea aí de culturas, de raças, de sociedades, né, de organizações. Então, esse é um aspecto também que deve aí ser respeitado. Tanto é que no próprio texto do artigo 58 diz que no processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios no contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. E isso vem, logicamente, ali alicerçado pelo artigo 206, inciso 3º da Constituição Federal, né, que fala lá que garante o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Um outro aspecto que nós temos que ter uma atenção especial é com relação aqui à DPF 600, né, que concedeu liminar para suspender a eficácia do dispositivo de norma de Londrina, no Paraná, que proíbe a adoção de conteúdos relacionados às questões de gênero na rede municipal de ensino. E, neste caso, o ministro Roberto Barroso, né, Luiz Roberto Barroso, compreendeu que o não oferecimento da questão de gênero nas escolas contribui aí para a perpetuação do estigma e do preconceito. Ele ainda cita ali no seu voto que é na escola que eventualmente alguns jovens são identificados pela primeira vez como afeminados ou masculinizados, em que o padrão cultural naturalizado é caracterizado como um comportamento normal, em que a conduta dele divergente é rotulada como comportamento anormal e na qual se naturaliza o estigma. Nesse sentido, o mero silêncio da escola na matéria, a não identificação do preconceito, a omissão em combater a ridicularização das identidades de gênero ou em ensinar o respeito à diversidade é replicadora da discriminação e contribui para a consolidação da violência às crianças homo e trans. Um outro aspecto aqui seria tratar também da DPF 457, também lá recentemente decidida pelo STF, né, em 24 de 4 de 2020, na qual o acórdão ainda dependia aí de publicação. Mas o importante dizer é que aqui, né, julgou também inconstitucional a lei municipal que proibiu o debate sobre a identidade de gênero nas escolas, ao argumento de que não compete aos municípios legislar sobre currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente. Então, aí, garantindo uma liberdade aos docentes, né, para a adequação de como esses temas devem ser aí tratados. Quanto à prevenção, né, é importante lembrar que prevenir a criança e adolescente de danos, ela é um aspecto extremamente importante aí do artigo 70, né, contido inicialmente no artigo 70 do Estatuto da Criança e Adolescente, onde diz que, em respeito ao princípio da corresponsabilidade, estabelece o ECA que é dever de todos zelar pela observância dos direitos das crianças e dos adolescentes. Atribui ainda, assim, o dever de prevenir ameaças e lesões a esses direitos assegurados às crianças e adolescentes nos termos do artigo 70. Então, aqui, o que se busca garantir é que as crianças e adolescentes tenham uma proteção integral e uma prevenção geral também quanto aos riscos, quanto aos danos aos direitos garantidos pela lei. Sobre esse aspecto ainda, o ECA diz que essa prevenção ela deve atuar aí ao passo de, né, tanto quanto crianças e adolescentes, coibir o uso do castigo físico ou do tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes. Direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Para isso, né, e para tanto,
o artigo 73 do ECA diz que a inobservância das medidas de prevenção adotadas pelo ECA importa em responsabilidade da pessoa física ou jurídica nas infrações administrativas e até crimes previstos no ECA. Então, a prevenção geral ela é um fator extremamente importante garantido aqui pela lei sobre o aspecto de que a criança e adolescente nem mesmo seja exposto, né, a riscos quanto aos seus direitos. E nós temos ainda a prevenção especial, né? Entre a prevenção geral, nós temos aí a prevenção especial, que ela diz, na verdade, sobre os aspectos aí, de uma forma geral, sobre a comunicação, ou seja, né, dos artigos 74 até o artigo 80, ali versa sobre a informação, a cultura, lazer, esportes, diversões e espetáculos. Isso significa dizer que o poder público, através de um órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, a faixa etária a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Crianças menores de 10 anos somente poderão assistir espetáculos públicos na companhia dos pais ou responsável, né? Nós temos ainda ali o fato intimamente ligado às emissoras de rádio e de TV exibirão no horário recomendado ao público infanto-juvenil programas que contenham finalidade educativa, artística, cultural e informativa. Então, também, esse é um outro aspecto do qual nós temos que estar sempre muito atentos, né? Um outro fato também é essa proteção específica com relação a produtos, né? Sejam em imagem ou em vídeo, que não tenham ali informações adequadas a determinadas faixas etárias, né? Então, com relação a essa venda, essa locação de fitas de vídeo, por exemplo, DVD ou algo aí similar, logicamente que também tem que vir garantido ali a classificação etária pelo órgão competente, assim como também no caso de publicações de revistas contendo matérias impróprias a crianças e adolescentes. É importante dizer que as embalagens dessas revistas devem ser lacradas com advertência quanto ao seu conteúdo. Ainda assim, aquelas revistas e publicações que são destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter material ou anúncio de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Isso significa dizer, né, na nossa contemporaneidade, né, de fato, a escassa propaganda atualmente na televisão aberta, pelo menos, de bebidas alcoólicas e de tabaco, né? De armas já há muito tempo não tem. Responsáveis pelos estabelecimentos de jogos e congêneres não poderão permitir a entrada e permanência de crianças e adolescentes. Produtos e serviços, então aí nós temos também uma proteção específica às crianças e adolescentes, né? No caso aí, elas vêm tratadas nos artigos 81 e 82, onde nós temos então que é proibida a venda à criança ou ao adolescente de armas, munições e explosivos, bebidas alcoólicas, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida, no caso, por exemplo, da cola de sapateiro, fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em qualquer utilização indevida. Revistas e publicações com conteúdo ou material impróprio, bilhetes lotéricos e equivalentes, e ainda resta como proibido aí a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel ou pensão, ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado de seus pais ou responsável. Então, essa proteção ela é intimamente, tanto com relação à venda, quanto com relação à hospedagem. Sobre o aspecto, já que nós falamos em hospedagem, vamos falar um pouquinho aí, entre os artigos 83 a 85, sobre a autorização judicial para viajar. E o artigo 83 diz que nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou responsáveis, sem expressa autorização judicial. Diz ainda que o artigo 83, né, nós temos aqui alguns aspectos que nós devemos extrair, como o limite de idade, ou seja, 16 anos, né, então acima de 16 não se enquadraria nos ditames aí do artigo 83. Um outro fato importante é que
até poderão viajar, desde que estejam ali acompanhados dos pais ou mediante uma autorização judicial, né? Algo que nós temos que ter bastante atenção é que em ambas as hipóteses, tanto com relação à faixa etária ou com relação ao acompanhamento ou autorização judicial, né, é necessária também a autorização dos pais. Algo além que nós temos que ficar bastante atentos é que não será exigida autorização judicial quando? Então nós temos aqui as duas exceções. Primeiro, tratar-se de comarca contígua à da residência da criança e do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. E ainda a criança ou adolescente menor de 16 anos que estiver acompanhado de ascendente ou colateral maior até terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco de pessoa maior expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Logicamente que todo esse cuidado aqui que se coloca em razão de inúmeros casos que nós já tivemos relacionados aí, né, a sequestro de crianças por parentes. Então, nós não podemos aí perder o foco de que a proteção da criança e do adolescente sempre vem em primeiro lugar. Já a autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por 2 anos. E é bastante importante essa autorização, tendo em vista que ela visa aí facilitar principalmente a vida de casais divorciados, né, no qual um dos genitores passa a residir em município fora da comarca. Então, para que ele não precise ter essa autorização aí requerida constantemente, ela tem uma validade por até 2 anos. Além disso, quando nós tratamos aí de viagens internacionais, a autoridade judicial é dispensável se a criança ou adolescente estiver acompanhado por ambos os pais ou responsável, viajar na companhia de um dos pais autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida. Então aí, né, em situações em que brasileiras se casaram com estrangeiros, nós temos muitos exemplos aqui em território nacional em que o pai foi para o exterior com a criança, com o filho, né, com a intenção de não mais devolvê-lo a quem de fato e judicialmente tinha a guarda da criança, que na hipótese eram as mães. Então, nessas duas exceções, nessas duas hipóteses, não precisa de autorização judicial, mesmo que seja aí uma viagem internacional, né? Fiquem atentos também ao fato de que nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior, salvo também, como nós já falamos, né, estudamos aí anteriormente, a concessão de sentença de adoção. Então, logo nessas situações, a autorização dos pais deve ser acompanhada de uma autorização judicial ou pelo próprio procedimento de adoção. Vamos falar um pouquinho aí sobre, então, o ato infracional, né? Quando nós tratamos do ato infracional, nós passamos lá para o artigo 228 da Constituição Federal, que diz que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Lembrando que a legislação especial, né, é o ECA, e como nós já vimos também lá em direito civil, em direito penal, parte geral, né, são inimputáveis em razão do aspecto biológico e do aspecto etário. Já o artigo 27 do Código Penal, conforme eu estava dizendo para vocês, diz que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. E a legislação especial determina, então, o quê? A aplicação de medida socioeducativa. Para tanto, o artigo 104 do ECA diz que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas nesta lei. E essas medidas são, então, medidas socioeducativas. Por quê? Porque compreende-se que é um menor de idade que precisa aprender a conviver em sociedade, né, em ser um ser social, bem como deve aí ter limites de educação para essa convivência. O artigo 103 do ECA, ele nos traz o conceito de ato infracional, né? E nós já sabemos que o ato infracional, ele é, na verdade, uma conduta tipificada, mas praticada por um inimputável nos termos do ECA. O artigo 103 do ECA diz que considera-se ato infracional
a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Em verdade, é qualquer crime ou contravenção penal praticado por criança ou adolescente. Então, o que vai determinar se é um crime ou se é uma contravenção penal, ou, no caso, a hipótese que nós estamos estudando um ato infracional, é simplesmente a faixa etária aí, do menor de 18 anos. Criança versus ato infracional, pessoal. Lembrando que criança é todo ser humano até 12 anos incompletos. Então, tratando-se de criança praticando o ato infracional, está sujeita à imposição de medida de proteção e não medida socioeducativa. Percebam, as crianças não são submetidas a medidas socioeducativas, somente às medidas de proteção. Medidas socioeducativas somente para aqueles que têm mais de 12 anos, ou 12 anos completos, né? Igual ou maior que 12 anos. Já o artigo 105 diz que ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no artigo 101. Né? E o que é que diz, então, as medidas previstas no artigo 101? Lógico que são medidas menos invasivas, são medidas mais brandas, até porque nós estamos aqui tratando de crianças. O artigo 101, então, prevê o encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio, promoção da família, da criança e do adolescente. É importante, é fundamental dizer que se você não vai na causa, na fonte do problema, e normalmente ele existe dentro das próprias famílias, você não consegue cumprir a missão ali para com a criança ou adolescente. No caso aqui, o nosso tema agora, né, o nosso titular do direito é a criança. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou até mesmo ambulatorial, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicomanos, acolhimento institucional, inclusão em programas de acolhimento familiar, colocação em família substituta. Então, é extremamente importante, ou seja, lembrar de que a criança, ela tem ali somente, né, cabe à criança somente medidas de proteção, enquanto aos adolescentes medidas socioeducativas, né? E quem é a autoridade que poderá aplicar essas medidas de proteção para as crianças? Somente o juiz da infância e da juventude, naquilo que diz respeito ali, por exemplo, ao afastamento ou da criança ou do adolescente do convívio familiar, né? Lembrando também ainda que o Conselho Tutelar pode aplicar todas as demais medidas de proteção. Lembrem-se que ao Conselho Tutelar ele pode aplicar todas as demais medidas de proteção, exceto aquela que acarrete o afastamento da criança e do adolescente do convívio familiar. Então, o Conselho Tutelar não tem competência, não tem capacidade, né? Não tem atribuição, melhor dizendo, para determinar aí esse afastamento da criança e do adolescente do convívio familiar. Já o adolescente, sim, o adolescente ele deverá, quando praticar um ato infracional, após cumprir o devido processo legal, né, mantido o direito ao contraditório, a ampla defesa, e se entender que ele de fato praticou aquela conduta, aí ele deverá ser aplicado medida socioeducativa. E elas vêm previstas ali no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Importante dizer ainda que nós temos que compreender aqui tanto a questão dos direitos individuais quanto das garantias processuais. Também são aqui, né, alicerçados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente no devido processo legal. E as medidas socioeducativas somente podem ser aplicadas por juiz da infância e da juventude. Então, ou seja, né, nós temos também alguém competente aqui para a aplicação dessas medidas socioeducativas, já que, né, por uma análise bastante simplista, elas se equiparam às penas, né, mas logicamente não são, porque não é essa a finalidade do Estatuto da Criança e do Adolescente. Um outro fato aqui que nós devemos observar é com relação à privação da liberdade. Ela pode acontecer como medida de exceção. Sendo uma medida de exceção, ela terá um prazo máximo de 45 dias, exigindo-se os indícios suficientes de autoria e materialidade, somente em caso de necessidade imperiosa da medida. Então,
essa privação da liberdade do adolescente também é uma medida de exceção. Porém, pode aí ser aplicado cumulativamente, tanto a de internação provisória, quanto também sobre alguns aspectos, seja a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade e a imperiosa necessidade da medida. Como eu já disse, é uma medida de exceção. Percebam aí a fase policial ou investigatória do ato infracional. Então, nós temos lá a apreensão do menor em flagrante, né? A apresentação dele na delegacia de polícia à autoridade policial, e aí nós temos, então, duas possibilidades, né? Auto de apreensão, flagrante de ato infracional cometido com violência ou grave ameaça, oitiva de testemunhas, vítima e adolescente, realização também de exames periciais, ou, nas demais hipóteses que não vem aqui acobertada pela violência ou grave ameaça, né? Nós temos simplesmente oitiva de testemunhas e vítima e o adolescente, realização também de perícias, né? E o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, porque cabe ao Ministério Público verificar ali os indícios de fato da autoria e da materialidade. Então, sobre esse aspecto, eu disse para vocês que uma das medidas importantes aí que podem acontecer na apuração de um ato infracional seria a prisão em flagrante. Na verdade, pessoal, nem é prisão, tá? É a apreensão. Então, o adolescente apreendido em flagrante será desde logo encaminhado à autoridade policial competente, conforme determina ali o artigo 172 do ECA. Aí, nós temos também que nos casos de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça, né? Então, nós teremos aí a lavratura de um auto de apreensão em flagrante, ouvidas as testemunhas do adolescente, apreender o produto ou instrumento da infração, requisitar exames ou perícias necessários à comprovação da materialidade e autoria da infração. Nós temos ainda que dizer aqui, quando e ao inverso, o ato infracional for cometido sem violência ou grave ameaça, poderá a autoridade lavrar boletim de ocorrência circunstanciado, ao invés de auto de apreensão em flagrante, né? Esse boletim de ocorrência circunstanciado, ele é equivalente ao termo circunstanciado, ou seja, ele é aplicado para condutas que são praticadas sem violência ou grave ameaça à pessoa. E após a apreensão do menor e as providências tomadas pela autoridade policial, poderá ocorrer uma das seguintes hipóteses. Inicialmente, caso o ato infracional não tenha gravidade e comparecendo qualquer dos pais ou responsáveis, o adolescente será liberado, comprometendo-se então a comparecer e se apresentar ao Ministério Público, né, no mesmo dia ou no caso do dia seguinte. Pode ainda que, se o ato infracional for cometido com grave e tiver repercussão social, ou para assegurar a segurança do adolescente ou a ordem pública, não será ele liberado, permanecendo apreendido. E aí, então, será também o mais rápido possível apresentado ao Ministério Público, diz a lei, né, que no prazo de até 24 horas. Tenhamos atenção também com relação aqui ao fato que, constatado que o adolescente praticou ato infracional, ainda que em situação de flagrante, não poderá a autoridade policial delegado instaurar inquérito, cabendo a ela tão somente encaminhar ao Ministério Público no mesmo dia ou no dia útil imediato cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência circunstanciado. A autoridade policial somente poderá instaurar inquérito policial caso haja requerimento do Ministério Público solicitando a sua instauração, né? Fiquemos atentos ainda também àquilo que diz a súmula 342 do STJ, quando diz que no procedimento para aplicação de medida socioeducativa é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente, até porque se aplica também aqui nesta hipótese a questão de que a confissão não é mais a rainha absoluta das provas. Então, para tanto, não pode aqui as partes litigantes abrirem mão, né, daquilo que poderia, em tese, aí incriminar o indivíduo. Adolescente preso por determinação judicial, conforme diz ali o artigo 171 do ECA, né, quando diz que a autoridade judiciária competente para determinar a apreensão do adolescente é o juiz da infância e da juventude. Já vimos isso. Diz ainda aqui que o Ministério Público detém a titularidade da ação socioeducativa pública, cabendo com exclusividade
representar o juiz para aplicação de medida socioeducativa, né? E quais são as hipóteses, então, aí de conduta mais grave que determina a decretação da apreensão, né? E isso vai, logicamente, gerar consequências, como, por exemplo, provisoriamente após o recebimento da representação na sentença, que aplicar medida de internação ou semiliberdade, ou ainda, em qualquer momento, após a representação, em caso de evasão de adolescente. Fiquem atentos aí também ao fato de que a apreensão de menor decorrente de ordem judicial pressupõe a existência de processo de apuração de ato infracional, instaurado, ou seja, após o recebimento da representação apresentada pelo Ministério Público, mas nunca antes. Então fiquem atentos também a um detalhe bastante importante aí. Com relação à fase ministerial, nós temos aqui, então, a partir do momento em que o delegado de polícia encaminha ali o boletim de ocorrência ou, né, a comunicação da apreensão do menor ao Ministério Público, o Ministério Público deve, então, ouvir aí o adolescente e, se possível, responsáveis, vítimas, testemunhas. E aí ele pode decidir sobre promover o arquivamento, conceder a remissão, que seria, na verdade, aí um perdão, ou oferecer a representação, contendo a descrição dos fatos, né, e a aplicação da medida de segurança especial, oitiva também de testemunhas arroladas. Sobre esse aspecto, já iniciamos aí a fase judicial. Ou ainda, quando eu falei sobre o arquivamento ou a remissão, pode, quanto ao arquivamento, né, encaminhar à vara da infância e juventude, o juiz homologa e aí então está arquivado aquele procedimento. Já em relação ao encaminhamento da vara de juventude, né, o juiz homologa a remissão sem medida socioeducativa ou com medida socioeducativa, né? Exceção aí de carta de sentença para execução de medida de segurança educativa aplicada pelo juiz, né? E aí nós temos então que observar que essas medidas de segurança educativa em meio aberto, advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade ou liberdade assistida. Logicamente que elas têm que ser compatíveis também aí com a condição e com o aspecto do adolescente. Quanto ao procedimento, como nós vimos aí, o procedimento então ministerial, né, apresentado ao adolescente ao Ministério Público no mesmo dia ou no dia seguinte, né, no período mais próximo possível. Ali então será realizada a oitiva dos pais, do responsável, vítimas, testemunhas, conforme o artigo 179. Já o artigo 180 trata aqui da promoção do arquivamento ou da concessão de remissão, pessoal. Importante dizer que a remissão ela pode ser um perdão, tá? Mas ela pode estar associada também a algumas medidas socioeducativas. Então, a remissão não é um perdão absoluto, tá? Ela até pode vir sozinha, como pode também estar associada, como eu já disse, a outras medidas socioeducativas. Fiquemos atentos também ao fato de que tanto o arquivamento como a concessão da remissão cumulada ou não com medidas socioeducativas devem aí ser homologadas pelo juiz. Então, compete ao Ministério Público a verificação da possibilidade, mas quem tem que homologar, quem tem que decidir é o magistrado. Quando, por outro lado, o Ministério Público opta em oferecer a representação, né, nós estamos diante, então, do início da persecução, né, da instrumentalidade da instrução processual. E isso significa dizer que a representação será apresentada por petição ou oralmente e não há necessidade de prova pré-constituída de autoria e materialidade para o oferecimento da representação. E aí nós temos, então, a fase judicial, onde, então, o juiz da vara da infância e da juventude recebe a representação, designa a audiência de apresentação e decide sobre a internação provisória, no prazo máximo aí de 45 dias, né? Seria essa internação provisória. Nós temos ainda alguns critérios, como o indício suficiente de autoria e materialidade, demonstração da necessidade imperiosa da medida, bem como a audiência de apresentação, onde ocorre a oitiva do adolescente e seus responsáveis, a apresentação de defesa prévia. Fiquem atentos aqui, o ECA ainda traz a nomenclatura antiga, defesa prévia, com rol de testemunhas, se houver. E aí nós temos audiência de continuação, oitiva de testemunhas indicadas pelo Ministério Público e pela defesa, fase de diligências, alegações finais, e aí o juiz então profere a sentença, decide o fato, seja
pela absolvição do adolescente com a consequente arquivamento, ou seja, aplicação de medida socioeducativa nos termos lá do artigo 112, já que estamos falando de adolescente, ser demonstrado que o ato infracional ocorreu e que o adolescente foi o autor. Então aí nós fase socioeducativa, lógico, né, que após a sentença cabe recurso. Então, oferecida a representação, não sendo caso de recebimento, como se desdobrará o procedimento? Pessoal, se não for caso aí de recebimento, né, como nós já vimos, existe ali a cientificação ou a citação será sempre feita para o adolescente e seus pais ou responsáveis. Se o adolescente estiver em liberdade ou não for localizado, o juiz pedirá mandado de busca e apreensão, determinando a suspensão do feito até a efetiva apresentação. E se o adolescente estiver internado, será requerido pelo juiz sua apresentação também. Se o adolescente deverá ser internado em estabelecimento apropriado, fundação, casa, não podendo ser recolhido em estabelecimento do sistema prisional. Comparecendo ali o adolescente com seus pais ou responsável, a audiência de apresentação, o juiz procederá à oitiva de todos. Caso seja a hipótese de conceder remissão, o juiz ouvirá o Ministério Público e decidirá. Sendo o fato grave, passível de semiliberdade ou internação, a autoridade judiciária, verificando que o adolescente não foi e não possui advogado constituído, nomeará um defensor, designando desde logo a audiência de continuação, podendo determinar a realização de diligências e estudo social do caso. Nós temos ainda aqui o fato de que na audiência de continuação colhidas as provas, o juiz dá a palavra ao MP e ao defensor e proferirá sua decisão. E isso garantido aqui que seja feito em audiência, né? Temos ainda aqui o fato também de que a autoridade judiciária não aplicará qualquer medida desde que reconheça na sentença, ou seja, então são os requisitos para a aplicação de uma medida socioeducativa. O primeiro deles, estar provada a inexistência do fato. Segundo, não haver prova da existência do fato. Terceiro, não constituir o fato ato infracional. E quarto, não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional. Agora, se houver provas da existência desse fato, então, sendo ele equiparado a crime ou contravenção, então, nesta hipótese, poderão ser aplicadas as medidas socioeducativas que vêm ali previstas no artigo 112 do ECA, ou seja, advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade, internação em estabelecimento educacional, e também quem pode o mais, pode o menos, né? Qualquer uma daquelas previstas no artigo 101, dos incisos 1 ao inciso 6º, que seriam aplicadas, então, né, medidas aí protetivas que são aplicadas às crianças. Quanto aos critérios para aplicação da medida socioeducativa, nós temos que levar em consideração o fato de que deve haver a capacidade para cumpri-la e também as circunstâncias e a gravidade da infração. Em hipótese alguma, sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalhos forçados, bem como também, né, os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual especializado. E a imposição de medidas de obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade e internação em estabelecimento educacional pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da infração, ressalvada a hipótese de remissão, que é possível também ser aplicada ao caso concreto. Quanto à imposição de medidas, seja ali a advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade e internação em estabelecimento educacional, logicamente que devem aí estar provados de forma inequívoca a materialidade do ato infracional e das provas categóricas quanto à sua autoria, pois se elas não existirem, não tem como aí acusar ninguém. Bom, nós já vimos e falamos um pouquinho sobre cada uma das medidas, sejam medidas protetivas e sejam medidas socioeducativas. Lembrando que as medidas protetivas,
elas são aplicadas e oferecidas a toda pessoa com até 12 anos incompletos de idade, né? Já as medidas socioeducativas são aplicadas aos maiores, àqueles que possuem idade igual ou superior a 12 anos de idade. Então, né, sobre essas medidas aqui mais brandas, aquelas que vêm previstas no artigo 101, aplicado no limite para criança, nós temos aí, né, a advertência, nós temos aí a questão e a necessidade, por exemplo, da procedência da ação, ou também o fato de que é inconstitucional na exata medida em que fere o devido processo legal. Ninguém pode sofrer qualquer espécie de sanção, por menor que seja, sem a prova certa da materialidade da autoria. Então, aqui também se aplica o princípio do indúbio pro réu. Né? Quais os objetivos da imposição da medida socioeducativa? Como o próprio nome diz, é uma medida que tanto serve para educar como para adaptar essa pessoa em desenvolvimento à convivência social. Então, ela traz aí a responsabilização do adolescente, a integração social do adolescente e a desaprovação da conduta infracional. Então, são esses três aspectos, tanto impor a ele o senso de responsabilidade, quanto de integração social, bem como ali, né, limitando a essa questão, ou seja, o fato de que deve demonstrar que ele errou. Então, por isso que é chamado de desaprovação da conduta infracional. A advertência nada mais é do que uma admoestação, uma reprimenda verbal que será reduzida a termo e assinada pelas partes. Quanto à obrigação de reparar o dano, nada mais justo, né, em que restituir a coisa, ou ressarcir o dano, ou compensar os prejuízos da vítima. Então, esse é um fato também que, logicamente, será suportado aí pelos representantes legais ou genitores. Prestação de serviço à comunidade, normalmente em locais em que não firam aí a dignidade da pessoa humana, da criança e do adolescente, normalmente em repartições públicas ou até mesmo em escolas, né, hospitais, entidades assistenciais. E as tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante a jornada máxima de 8 horas semanais, aos sábados, domingos e feriados, e em dias úteis, de modo em que não prejudique a frequência escolar e para o trabalho. Esse é um dos pré-requisitos também para que o adolescente seja submetido a uma medida socioeducativa. Então, ele tem tempo para cuidar dos seus pés, das suas roupas, né? E, quem sabe, em um curto espaço de tempo, ele possa ali sair e não ter nenhuma hipótese aí de ser submetido à privação da liberdade. Já a liberdade assistida, ali descrita nos artigos 118 e 119 do ECA, trata-se de uma medida que, embora prevaleça a liberdade do adolescente para seguir normalmente sua vida, ele passa a ser acompanhado por um orientador, devendo cumprir as ordens e determinações do seu orientador, prazo mínimo de 6 meses, para que haja aí esse acompanhamento, né? E o orientador tem como obrigação promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientações e inserindo, se necessário, em programas oficiais e comunitários de auxílio ou assistência social, supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo inclusivamente sua matrícula, e diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e da sua inserção no mercado de trabalho. Então, é algo extremamente importante. Quando nós falamos em semi-liberdade, já sabemos que é uma medida de exceção, né? E a semi-liberdade também já vimos que ela tem um prazo determinado, né? Ela não pode aí ultrapassar, né, ali os 45 dias. Essa semi-liberdade, na verdade, ela acontece quando o adolescente está também ali sendo monitorado. E ela cria algumas obrigações, como, por exemplo, a escolarização, a profissionalização. Então, ela vem somar aí para que o adolescente possa atingir o seu objetivo. Lembrando, né, que aí, com relação ao tempo dela, então, indica o cumprimento no que couber nos preceitos relativos à internação. Logo, não pode a semi-liberdade passar de 3 anos, já que esse é o lapso temporal da internação, né? E não seria cabível que o regime mais brando fosse aplicar uma condição, uma pena, né, uma medida socioeducativa mais severa
do que a própria hipótese mais gravosa. Internação em estabelecimento educacional, está lá, então aí nós chegamos na total privação da liberdade, entre os artigos 121 e 125 do ECA, onde constitui medida privativa de liberdade, tem como princípios a brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Somente deve ser aplicada em ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, reiteração no cometimento de outras infrações graves, por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta, internação, sanção. E aí, logicamente, nós temos que agir com atenção, visto que jamais poderá ser imposta contra o descumprimento de medida socioeducativa aplicada em sede de remissão, né? E possui o prazo máximo aí de 3 meses, né? Perdão, pessoal, prazo máximo de 3 anos, tá? Só aqui fazendo a ressalva. Né? No caso lá da internação sanção, aí sim possui o prazo de 3 meses. Com relação à privação da liberdade ali, durante 3 anos. Né? E aí, após esses 3 anos, ele pode ser colocado em semi-liberdade, liberdade assistida, ou até mesmo ser liberado. Importante dizer ainda que a liberação será compulsória aos 21 anos, ou seja, né, se ele é inserido ali no sistema de acolhimento institucional, ele pode ser que ele fique ali após os 18 anos, após ele completar a maioridade, pode ser que ele continue ali agindo, trabalhando, né, ou se empenhando como naquela receita. E isso determina o fato de que, então, essa liberação, como eu disse, será compulsória aos 21 anos. Né? Se ele for internado próximo dos 18, quer dizer que chegar com 21 ele será liberado, salvo na existência aqui, né, logicamente, de situações incapacitantes que sejam demonstradas pelo exame criminológico ou por um laudo médico. A internação é sempre medida de exceção, né, e são obrigatórias atividades pedagógicas, até para que aquilo não seja uma prisão, mas seja uma forma de recuperação do adolescente. A súmula 492 do STJ diz que ao análogo ao tráfico de drogas por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. Quanto à remissão, nós já falamos, ela tanto pode ser processual ou pré-processual, e nada mais é do que um perdão, que pode vir associado a uma medida socioeducativa ou não. Então, a remissão seria a forma ali, né, de reconhecimento de que o indivíduo não teve dolo, de que o indivíduo não agiu com intenção e que está devidamente arrependido da prática da conduta. Com relação à prescrição das medidas socioeducativas, pessoal, elas acontecem assim como qualquer outro aspecto, né? Não seria justo que elas não prescrevessem. E a súmula 338 do STJ diz que a prescrição penal é aplicável às medidas socioeducativas. Então, vem de acordo aí com o artigo 109 do Código Penal, né? E como, por exemplo, se a medida de internação tem prazo máximo de 3 anos, o prazo prescricional definido pelo Código Penal no artigo 109 seria de 8 anos, né? Conforme leciona ali o artigo 109, inciso 4º do Código Penal. Então é extremamente importante lembrar que as medidas socioeducativas também podem prescrever, né? E existe aí, como eu já disse, entendimento jurisprudencial a respeito. E com isso, nós aqui então finalizamos a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aqui acompanhado. Né? Qualquer dúvida eu estarei sempre à disposição de vocês. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.